Olá a todos, aqui é o professor Eric, de matemática, e nesse vídeo a gente vai falar sobre essa parte de arredondamento para a potência de 10 mais próxima. Aí, antes da gente começar então a falar de arredondamento, eu coloquei esse quadrinho aqui do livro de vocês, que fala sobre as potências de 10. A gente já tinha falado sobre isso quando a gente estudou sobre potenciação, mas é até interessante eu trazer aqui de novo para a gente relembrar. Ó. Lembra que as potências de 10, assim como está escrito aqui embaixo, ó, as potências de 10 é o número formado pelo algarismo 1, seguido da quantidade de zeros determinada pelo expoente da base 10. Então, números como o 1, o 10, aqui o 100, o 1000, o 10.000, 100.000, 1 milhão, e assim por diante, esses números eles são chamados de potências de 10. E aí lembra, gente, que tem aquela regrinha que eu falei para vocês a respeito do número que está no expoente com a quantidade de zeros que tem aqui, ó. No caso, se 10 é elevado a 1, então aqui aparece a resposta com um zero. Se é 10 ao quadrado, que é 2, então aparece dois zeros. 3 aqui no expoente, então é 3 zeros. 4, 4 zeros. E assim por diante. Então, se eu quiser se escrever, por exemplo, 10 elevado à sétima, eu nem preciso fazer tanta conta. É só colocar o 1 e colocar 7 zeros. Aqui. Seria, então, 10 milhões. É, isso é só para a gente lembrar essa parte da potência de 10. E agora sim a gente pode falar das regras de arredondamento. Para a gente arredondar um número, gente, a gente não pode arredondar da forma como a gente imagina ou da forma como a gente quiser. Existe uma regrinha que a gente precisa aplicar para poder arredondar. E aí, quando eu vou fazer o arredondamento, eu preciso seguir essa regra que eu vou falar para vocês. É, a regra é a seguinte: primeiro de tudo, para a gente arredondar um número, a gente precisa saber para qual ordem eu quero arredondar ele. Então, por isso que é importante a gente decidir, por exemplo, se eu quero arredondar para dezena, se eu quero arredondar para unidade, unidade milhar, se eu quero arredondar para dezena de milhão. Então, é importante a gente decidir. E aí, depois que a gente decidir qual a ordem que eu quero arredondar, eu vou olhar o algarismo que está imediatamente na direita dele. É tipo assim, ó. Vou colocar um exemplo aqui embaixo para a gente começar a trabalhar com ele. O número 49.727. Suponha que eu falo para vocês que eu quero arredondar esse número para a centena. Então, o que que a gente vai ter que fazer? Lá na centena, o número que aparece aqui na centena é o 7. Então, ele é o que está na posição da centena. Para eu fazer o arredondamento, então, o que que eu vou ter que fazer? Olhar o número que está imediatamente à direita desse algarismo que eu quero arredondar. Ou seja, eu vou olhar para esse 2. Então, eu sempre tenho que olhar para o algarismo que está à direita. Esse número que a gente marcou, que é o que está exatamente à direita da ordem que eu quero arredondar, ele é que vai definir como que vai ser o meu arredondamento, porque as regras são para ele, ó. O que que nessas regras fala? Se esse número que está imediatamente à direita for 0, 1, 2, 3 ou 4, assim como está aqui, ó, 0, 1, 2, 3 ou 4, então o algarismo da ordem para a qual o número vai ser arredondado permanece inalterado. Como assim permanece inalterado? Olha esse meu exemplo. Ele é igual a 2, não é? Se é igual a 2, então o arredondamento vai ficar, antes dele continuar a mesma coisa, o 49. O número da ordem, como ele falou, permanece inalterado, ele continua o mesmo. E aí, desse número para frente, a gente completa com zeros no lugar lá da casa dos outros. Então, o arredondamento de 49.727 para a casa das centenas é 49.700. Isso a gente pode escrever como uma potência de 10 fazendo o seguinte, ó. Tem dois zeros, não tem? Então, eu escrevo o número sem os zeros, e aí eu troco esses dois zeros aqui por uma multiplicação pelo 10 ao quadrado. Por que 10 ao quadrado? Ó,
porque o 2 vem dos dois zeros, e se eu pegar esse número e multiplicar por 100, ele volta ao que ele era lá antes. Então, é só escrever o número sem os zeros e contar quantos zeros tem para escrever como uma potência de 10. Então, se for 0, 1, 2, 3 ou 4, o número ele não muda, ele continua sendo o mesmo. Olha o exemplo dele aqui, ó. Ele quer arredondar para a unidade de milhar, então ele quer arredondar aqui para esse 3, ó. Então ele olha o que está imediatamente depois, que é o 2. Se é 2, então o 3 ele permanece a mesma coisa, e aí o que ele fez, ó? Escreveu o número sem o zero, como tem 3 zeros, virou 10 ao cubo, porque o 3 lá no expoente se refere a esses 3 zeros daqui. Agora, se o algarismo for 5, a gente vai ter que pensar numa coisinha a mais. Eu vou mostrar para vocês aqui no exemplo, nesses exemplos dele aqui, porque eu acho que já é mais fácil de vocês entenderem. O que acontece? Ele quer arredondar para unidade milhar. Então, ele quer olhar esse 3 aqui. Olhando o algarismo que vem imediatamente à direita, é o 5. Aí o que eu vou fazer? Se para frente do 5 tiver qualquer outro número que não seja 0, assim como tem o 3 aqui, a gente aumenta um número nessa ordem que eu escolhi para arredondar. Então, em vez de ser 83.000, agora é 84.000. Então é isso, ó. Tem qualquer número que seja na frente do 5 diferente de 0, então vocês têm que aumentar 1 lá na ordem que eu estou arredondando. Então, 3 mais 1 fica 4. Então, arredonda para 84.000. Agora, se eu olho o próximo número lá, aqui é a ordem que eu quero arredondar, o próximo número é 5. E todos para frente do 5 são zeros, aí vai depender do número que eu marquei. Como assim vai depender do número que eu marquei? Se o número para onde eu quero arredondar é ímpar, a gente aumenta. Então, passa a ser 4. Se o número que eu quero arredondar é par, então a gente mantém a mesma coisa. Gente, isso aqui é só uma padronização, ó. Se para frente do 5 tiver só zeros, a gente olha a ordem que eu quero arredondar. Se for ímpar, aumenta 1. Se for par, não aumenta nada, continua a mesma coisa. Nos exercícios vão ter exemplos assim, aí a gente faz mais uns, tá bom? E aí, o último caso é, se for 6, 7, 8 ou 9, ou seja, o número que eu vou arredondar lá, vamos supor, 49.787 agora. Como o número que eu quero arredondar é para centena, então eu vou olhar para esse 7. Como o próximo número que vem imediatamente à direita é 8, então a gente aumenta 1 nessa ordem que eu estou arredondando. Então, se é 6, 7, 8 ou 9, não importa se é par ou é ímpar, a gente sempre aumenta. Então, ficaria 49.800, que é 498 vezes 10 ao quadrado. Vamos fazer aqui os exercícios das próximas páginas, que é a página 94. Nessa página 94 tem um que continua aqui, e a página 95, para vocês entenderem melhor. Ele fala assim, ó, leia a notícia publicada no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Aí ele fala, o maior estado brasileiro continua sendo o Amazonas, com 1.559.146 quilômetros quadrados, que supera a soma dos territórios da região sul e sudeste. O estado de menor extensão territorial é Sergipe, com 21.918 quilômetros quadrados. O Distrito Federal apresenta área de 5.779 quilômetros quadrados. Aí ele pede para a gente analisar o exemplo, então, a seguir e fazer o que se pede. Então, no exemplo, ele fala, ó, ao fazer o arredondamento da área do estado de Amazonas para centenas de milhar e escrever a medida usando a potência de 10, é possível dizer que a área aproximada do estado do Amazonas é 16 vezes 10 à quinta. Vamos verificar se isso é verdade mesmo, ó, gente? Esse número aqui, deixa eu ampliar aqui um pouco para ficar melhor. Ele quer arredondar para centena de milhar. Então,
Centena de milhar é esse 5 aqui. Aí eu vou olhar o número que vem imediatamente à direita. É 5. Na regra, fala que se tiver qualquer número diferente de zero na frente do 5, como é esse caso aqui, então eu adiciono um na ordem que eu estou arredondando. Então esse número vai passar a ser 16, e no lugar de todos os outros ali, eu vou completar com zeros. Isso aqui na potência de 10, repete o número sem os zeros e conta quantos zeros tem. Como tem 5, então é 10 elevado a 5. Então, ficou exatamente o que ele colocou aqui, ó, 16 vezes 10 à quinta. Vamos ver, então, o que ele quer que a gente faz. Ele quer que a gente arredonde para unidade de milhar e escrever usando potência de 10 os números correspondentes a áreas de Sergipe e Distrito Federal, informado na notícia. Então, vou diminuir um pouquinho aqui para a gente pegar esses números e escrever. Na linha de cima eu vou fazer então Sergipe, que ele me falou ali que é 21.918, e o Distrito Federal, que é 5.779. Gente, o símbolo de arredondamento, eu não comentei com vocês, mas o símbolo de arredondamento que a gente usa é um igual, só que com um tio aqui em cima. Esse tiozinho aqui em cima indica que esse número é um arredondamento, é arredondado. E aí, vamos lá. Ele quer que a gente arredonde para a unidade de milhar. Então, a unidade de milhar aqui é 1. O próximo número que vem depois aqui, o que eu vou ter que analisar, é 9. Se é 9, então é maior do que 5. Se é maior do que 5, então ele está naquele caso que eu vou ter que adicionar 1 aqui nessa ordem que eu estou arredondando. Então aqui passa a ser 22 e na frente eu completo com zeros. Isso aqui em potência de 10, escreve o número sem os zeros e conta quantos tem lá. Como tem 3, então é 10 ao cubo. O de baixo, eu quero arredondar para unidade milhar também, ó. É 5, o número que vem imediatamente à direita é 7, que é aquele caso também maior do que 5, então eu adiciono 1, aí vai ficar 6, completo com os zeros no da frente, e aí para escrever em potência, escreve o número sem os zeros e o 10 com a quantidade de zeros lá em cima. Então 6 vezes 10 ao cubo. Então, a área de Sergipe e a área de Distrito Federal, do Distrito Federal. No próximo exercício, ele quer que a gente arredonde a população dos estados do Nordeste, projetados para 2020 pelo IBGE, para dezena de milhar, e escrever os números usando potências de 10. Então, eu tenho que arredondar e escrever usando potência de 10. São todos esses estados que aparecem. São todos esses estados que aparecem aqui mesmo. Então, a gente vai ter que arredondar todos usando a regra. Então, eu vou fazer assim, gente. Eu já coloquei a mesma tabela aqui embaixo, só que sem preencher, que eu vou preencher nas potências de 10. Então, nessa linha aqui, eu vou fazer o arredondamento nessa tabela aqui. Nesse caso aqui, eu já vou até recomendar vocês usarem já o caderno para caber tudo lá, tá? Então, eu vou arredondar os números aqui, em cada um deles, e lá embaixo eu vou escrever só com a potência de 10, tá bom? E todos ele quer que a gente arredonde para, deixa eu confirmar aqui, a dezena de milhar. Então, vamos lá. Dezena de milhar, que é o 5, como o próximo número é 1, então eu não faço nada com esse 5. Então, vou repetir os números e completar com os zeros lá na frente. Então, o arredondamento fica 3.350.000. Aqui, dezena de milhar é 3. Como o próximo número é 0, vou colocar certinho assim para a gente enxergar. Então, novamente, eu não faço nada. E vou repetir, então, os números que estão para trás. O 3 não altera e vou completar com os zeros o restante dos números. Aqui, dezena de milhar é 8
E aí, o próximo número é 7. Então, eu vou ter que adicionar 1 aqui nesse 8. Aí vai ficar 9 e o 1 que não altera. O 8 eu tive que aumentar 1 e vou completar os zeros aqui na frente. Dezena de milhar aqui é o 1. O 4 não fala para eu alterar nada. Então, repete os que estão antes. Não altera o 1. Completa com o 0 aqui na frente. Esse é 3, como o próximo é 9, eu vou ter que aumentar 1 nele. Então, passa a ser 4 e completa com 0 na frente. O próximo, como é 1 e o algarismo à direita é 7, então eu vou ter que adicionar 1 nele. Repete os anteriores, adiciona 1 e completa com zeros. No de baixo, é o 8, que está na casa das dezenas de milhar. Como aqui é 0, o 8 se mantém inalterado e completa com os zeros aqui no final. O 3 é o número que eu quero arredondar. 4 é o que eu vou analisar. Como é 4, então ele permanece inalterado. E completo com os zeros aqui na frente. E por último, o 1, que é dezena de milhar. Como o próximo número é 9, eu vou ter que adicionar 1 lá nele. Então, vou repetir os números aqui atrás. Adicionei 1 lá na ordem que eu estou arredondando. Completa com 0 aqui na frente. Todos, gente, vocês podem perceber que vão ter 4 zeros na frente, porque todos eu estou arredondando para a mesma ordem. Então, só que eu preciso fazer é escrever o número sem os zeros e colocar vezes 10 elevado à quarta. Tipo o primeiro, ó, é 3.350.000, a gente escreve o número sem os zeros e coloca vezes 10 à quarta. Então, é isso que eu vou fazer para todos aqui. Já vou trazer a tabela completa para vocês, tá bom? Então, a tabela, depois de preenchida, ela fica com esses dados aqui, com os números arredondados para dezenas de milhar nas potências de 10, escrito como potências de 10. Gente, vou finalizar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente fala sobre fluxograma, tá bom? Até lá. Tchau, tchau.